Eu me chamo Deise Flores, sou conselheira do CAL do Rio Grande do Sul, e para mediar este painel temos conosco o arquiteto e urbanista Nino Machado, professor e profissional atuante aqui em Passo Fundo e ex-conselheiro do CAL do Rio Grande do Sul. Damos início agora, então, ao painel Novas Formas de Morar a Cidade. E eu gostaria de lembrar que no nosso chat continua aberto no YouTube para perguntas e comentários. Apresentamos, então, os nossos convidados. Nino. Boa tarde, é um prazer estar participando desse webinário. E nós vamos chamar e vamos apresentar o arquiteto Fábio Maris, que leciona na Faculdade de Arquitetura da USP desde 89, tem experiência na área de urbanismo e arquitetura, e entre julho de 2014 e janeiro de 2017, foi diretor do Departamento de Urbanismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, SMDU, Desenvolvimento Urbano, SMDU, da Prefeitura de São Paulo. Entre janeiro e dezembro de 2016, foi presidente da Comissão de Proteção da Paisagem Urbana, e integra o Laboratório Quadro da Paisagem, que desenvolve pesquisas e estudos acerca dos sistemas de espaços livres das cidades brasileiras. Zeca Brandão, então, é arquiteto e urbanista, PhD pela Architectural Association School of Architecture, professor associado da Universidade Federal de Pernambuco e do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano. Tem elaborado projetos e estudos na área de arquitetura e urbanismo, com ênfase em planejamento e projeto do espaço urbano. Recebeu o primeiro prêmio na 10ª Bienal Pan-Americana de Arquitetura em Quito, categoria Desenho Urbano, conjunto de obras, e na 3ª Bienal Internacional de Arquitetura do Brasil em Recife, na categoria Intervenção Urbana. Exerceu recentemente o cargo de secretário executivo da cidade de Pernambuco. Passo a palavra agora para o colega Zeca Brandão, para dar início ao painel Novas Formas de Morar a Cidade. É contigo, então, Zeca. Boa tarde, estão me vendo? Sim, estamos te vendo. Bom, boa tarde a todos e a todas. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o CAL do Rio Grande do Sul, né, pela iniciativa de realizar esse webinário e discutir esse tema tão atual e pertinente e relevante, né? E agradecer também ao convite para participar do evento e poder aqui ter essa oportunidade de expor algumas reflexões pessoais, né, a respeito do impacto aí da pandemia que nós todos estamos vivendo nas cidades, né? O que eu vou apresentar, eu vou começar aqui a compartilhar a minha tela. Vamos ver aqui se dá tudo certo. Vocês vão me avisando, porque a partir de agora eu não estou mais vendo vocês. Ainda não. Ainda não? Não estamos vendo nada ainda, Zeca. Então, não sei o que está acontecendo. Vamos ver de novo. Nada ainda. Nada ainda. Entrou? Não. Eu não sei o que está acontecendo. Era para entrar, a gente fez o teste ontem, mas não está entrando. Não sei se seria melhor inverter a apresentação e tentar resolver tecnicamente isso. Eu estou tentando fazer exatamente o que eu fiz ontem e agora não está entrando. Pode ser. Podemos começar
por você, Fábio? Acho que sim. Eu posso tentar compartilhar a tela. Ok. Deixa eu ver se eu consigo. Lembrando a todos, então, que o nosso chat continua aberto, tá, no YouTube, para perguntas e comentários. Entrou a tela que eu compartilhei? Só uma tela preta, Fábio. Uma tela preta? Não, ainda não, então tá bem, provavelmente. Agora apareceu? Agora sim. Pronto. Tem uma janelinha na frente da imagem. Já tirei. Ah, ok. Bem, então, falando sobre essa cidade pós-pandemia, deixa eu só, então, tomar cuidado aqui com o horário, que a gente combinou de respeitar o tempo. Eu entendo que os impactos das transformações da pandemia nas cidades brasileiras ainda é muito cedo para a gente avaliar que tamanho terá. Então, o que eu me proponho aqui hoje é apenas falar com vocês no sentido de ter algumas conversas sobre quais são as possibilidades que nós temos frente a esse cenário. Tá? Então, pera lá, sumiu a tela agora. Não? Já está vindo? Não, tu finalizou a apresentação. Vamos não lá. Entendi Vamos novamente. Parar de compartilhar. Vamos lá, compartilhar mais geral. Esse é o normal. Muito. Só um minutinho. Acho que tive quase o mesmo problema do nosso meu parceiro. Esse é o Novas Formas de Apresentar Pós-Pandemia. Exatamente, exatamente. Que horror. Realmente, o sistema não está funcionando como deveria. Vamos ver se agora vai. Compartilhar. Fábio? Aparecendo certo? Ah, deu certo agora. Pronto. Então, como eu comentava, assim, eu acho que a gente não pode achar que sabe o que vai acontecer. O tamanho das mudanças, a duração dessas mudanças e as suas consequências ainda vamos levar muito tempo para avaliar. Mas, como diz a Lilian Schwartz, o nosso presente está lotado de passado. E não é também de surpreender a gente imaginar que o nosso futuro também. Então, quando a gente sair dessa pandemia, a gente vai ter que aprender com a experiência que nós tivemos durante esse tempo e ficar muito atentos ao que ela nos ensinou acerca de nós mesmos. Tá? Então, se nós entendemos que a cidade é uma construção histórica, é a construção humana mais importante, de certa forma, a gente pode dizer mesmo que a cidade é uma grande invenção humana e, como obra coletiva, ela acaba sendo esse conjunto de estruturas e relações que moldam o nosso cotidiano, que moldam a forma com que nós vivemos em grupo. Tá? Então, estou pegando aqui os conceitos de Bourdieu, que como foram apresentados pelo Manuel Delgado, antropólogo catalão, que deixa claro que a ideia de cidade e a ideia de sociedade do Bourdieu são muito próximas. Então, essas nossas cidades são essas nossas estruturas que são bastante rígidas, bastante permanentes, que elas estão sempre em transformação e que essas transformações se dão no dia a dia, de alguma forma a gente está sempre transformando a cidade e que elas condicionam o nosso comportamento.
Então, a gente pode dizer mesmo que as cidades são estruturas estruturadas que funcionam como estruturas estruturantes, que vão condicionar as nossas práticas cotidianas, que vão definir as nossas práticas, que as práticas são determinadas pelas estruturas, elas condicionam os nossos comportamentos, elas atravessam gerações e se transformam gradualmente, estabelecendo os papéis e a função de cada um de nós dentro da cidade e da sociedade. Isso constitui o que o Bourdieu chamava de hábitos, né, que são organizações ou instituições que regulam as relações dos seus agentes nos campos. Tá? Então, de alguma forma, cada campo, seja a nossa cidade, de certa forma, condicionada por vários campos. Nós temos o campo que é o comércio, as universidades, as igrejas, todas as estruturas sociais constituem campos próprios e, de alguma forma, dentro da cidade, esses campos pautam o nosso comportamento e o nosso lugar. Então, essa combinação de práticas, estruturas e campos, ou podemos dizer campos como instituições, moldam o que é a cultura da cidade, que é a cultura da sociedade. E tudo isso, de alguma forma, constitui os nossos hábitos, que é o sistema dessas disposições mais duradouras e estáveis, fruto da estruturação organizada, dos modos de ser e agir de cada um de nós e dos vários grupos, e que é definido pelas predisposições, propensões e inclinações de cada um desses grupos. Então, de alguma forma, a gente entende que esses hábitos eles têm uma longevidade, eles vão, de alguma forma, permanecer na nossa cidade. E então esses vários campos e esses vários grupos, sejam eles hegemônicos ou não hegemônicos, estarão sempre em disputa, e a sua disputa constitui a vida pública. Então, de alguma forma, a gente pode entender esses campos também como esferas da vida pública, essas que disputam em conflito e modelam os hábitos, que são essas práticas sociais que ocorrem no espaço. Sendo bem rápido na colocação, tá? A cidade tem uma parte que é a parte fixa, né, que é a parte construída, e tem a sua cultura, que tem uma história. Isso, cada autor vai usar um termo diferente, separar em cité e ville, cidade e urbano. Cidade e urbano, existem até polissemias e diferentes entendimentos, mas todos entendem que a cidade tem uma parte construída, que é a parte física, e tem uma cultura, que é a sua própria história. E que, na prática, essa cultura urbana é algo que surge apenas quando você tem uma certa densidade, uma certa heterogeneidade, e as relações entre as pessoas são anônimas, não são a relação entre os iguais, são relações entre pessoas que não se conhecem, são pessoas diversas, são relações instáveis, frágeis, entre indivíduos que são estranhos entre si. Isso é vida urbana, e isso molda a cultura urbana. Então, além da morfologia material, nós temos a morfologia social, e que uma não existe sem a outra. Então, quando a gente sair da pandemia, a cidade ainda tem a mesma forma. Nesses 2 anos, embora muita atividade imobiliária tenha ocorrido, a cidade ainda tem a mesma cara que sempre teve. O que está mudando é a forma de organização do trabalho, a forma de organização da vida pública. E esse tripé, vida pública, espaço público e trabalho, molda muito da cultura da cidade. Então, nós vamos ver no mundo pós-pandemia que os meios de produção mudaram, os meios de circulação dos produtos mudaram, a forma de consumo mudou. E a gente tem que estar atento a isso, porque, de alguma forma, a mudança na vida pública vai ser significativa. E várias mudanças já ocorreram nesse tempo, nesses 2 anos de pandemia que a gente enfrentou, que muda tanto a cultura da cidade, como a forma com que a gente usa os seus espaços. E aí eu pegaria um conceito que é fundamental para a gente avaliar essas mudanças, a ideia de que o povo é anterior ao indivíduo, não existe indivíduo
sem sociedade. A sociedade é um conceito mais antigo do que o conceito de indivíduo, tá? E toda a teoria filosófica da sociedade tem que partir primeiramente dos vínculos éticos, no qual os sujeitos se movem juntos, tá? O que Hegel chamava de eticidade, que Honneth vem resgatar no recente livro dele sobre a luta por reconhecimento. Então, vamos entender que é ético tudo que a gente faz pelo interesse comum, pelo interesse coletivo. E, portanto, como aético, toda ação egocêntrica, toda ação que é feita no sentido do interesse individual prevalecendo sobre o interesse coletivo. E a natureza do homem é como uma coleção de ações egocêntricas, aéticas, que são e devem ser reprimidas para poder tomar atitudes éticas, que fomentam a vida comum. Os membros da comunidade reconhecem nos costumes praticados em público a expressão intersubjetiva da sua respectiva particularidade. Quer dizer, nas nossas práticas cotidianas que nós reconhecemos o direito do outro, a importância do outro e que o outro é igual a nós. Então, vamos aceitar que se na vida da sociedade os conflitos são inevitáveis, eles também devem ser entendidos como mecanismos de construção da sociedade. O nosso urbanismo normalmente tenta evitar os conflitos, mascarar os conflitos, anular os conflitos. E o conflito é importante para a sociedade evoluir. Sem conflito, a sociedade não evolui. São os conflitos que forçam os sujeitos a se reconhecer mutuamente, a reconhecer nos outros ele mesmo. Então, o conflito faz parte da luta por reconhecimento. E o oposto disso, né, o oposto do reconhecimento, é que também Honneth busca o conceito de Lukács de reificação. O que é reificação? Reificação é o esforço de não reconhecer o outro. Reificação é o oposto do reconhecimento. Reificação é reduzir o outro a parte do sistema. Tá? O conceito de reificação é um conceito marxista, trabalhado por Lukács, resgatado agora por Honneth, para reiterar essa ideia de que a reificação é transformar o outro em objeto, transformar o outro em função econômica, no seu papel social. É o oposto de reconhecer o outro como alguém igual a mim, como um cidadão. Então, se a vida moderna ela é instável, é frágil nas suas relações, e ela é muito dinâmica, né? Que é a própria ideia de vida urbana, a gente busca aquela ideia do Marx de que tudo que é sólido se desmancha no ar, tudo que é sagrado é profanado, e o homem é finalmente obrigado a encarar sobriamente suas condições reais de vida e suas relações com os outros homens. Então, o que a gente vê como arquiteto urbanista na cidade brasileira historicamente? Que a ausência do Estado segrega, né? A ausência do Estado faz com que o nosso meio ambiente degrade, que as pessoas morem mal, que nós não tenhamos a mínima condição de qualidade na construção da paisagem. Mas também, quando o Estado atua, ele também pode atuar de forma a promover segregação. Esses Minha Casa Minha Vida, perdidos no meio do nada, sem infraestrutura, sem transporte, como um gueto apartado da cidade, isolado e com pouca infraestrutura, também é uma ação de Estado que promove segregação. Então, o Estado brasileiro ele é historicamente segregador. Os conjuntos habitacionais, os Minha Casa Minha Vida isolados, é o Estado brasileiro segregando. As favelas é o Estado brasileiro, na sua ausência, na sua omissão, segregando. O nosso mercado também segrega. Historicamente, a indústria imobiliária brasileira, o mercado imobiliário brasileiro é extremamente segregacionista. Então, a gente vê os condomínios fechados, sejam eles horizontais ou verticais,
cada modelo, cada produto imobiliário desenhado por uma classe social e se afastando da rua, né? A rua é o espaço que eu temo, é o espaço que eu não controlo, é o espaço de todos. Então, a ideia dos produtos imobiliários da cidade que a gente tem construído é uma cidade de segregação, é uma cidade anti-urbana, é uma cidade onde eu não encontro quem é diferente de mim. Eu vou conviver entre os que são iguais a mim. Então, eu vou vender a habitação para você se isolar da cidade. Eu vou vender o comércio que te isola da cidade. Esse produto imobiliário, que é também, ao mesmo tempo, o shopping, né? Que é um shopping para cada classe social. Eu tenho o shopping dos pobres, da classe média, dos ricos, da classe AA. Então, eu construo uma cidade onde eu não encontro o diferente de mim. Eu convivo só entre os meus iguais. Isso é uma atitude absolutamente aética. E é aquilo que a gente vinha construindo há muito tempo. E mesmo durante todo o processo de redemocratização do país, a gente ainda não está construindo cidades mais democráticas. Então, se agora na pandemia, o que a gente vê a nossa sociedade se portar, é uma sociedade que reforça a falta de solidariedade. Então, eu saio fazendo um protesto que eu quero acabar o lockdown porque as pessoas têm que trabalhar para mim, né? Carreatas que protestam contra o isolamento social, carreatas que protestam contra a ciência, ou contra a justiça, ou contra a democracia. É uma ação aética, é uma ação onde eu defendo o meu interesse se sobrepondo sobre o interesse coletivo. Nós vimos N cenas que mostravam o nosso racismo e a nossa dificuldade de lidar com o diferente. Aquelas cenas vergonhosas que nós vimos na imprensa ocorrendo no Brasil de norte a sul, de maltratar o motoboy, de maltratar a pessoa da entrega. As pessoas, agora durante a pandemia, revelaram muito o que elas tinham de pior. Se por um lado nós tivemos belos exemplos de solidariedade, de empatia, de pessoas se mobilizando pelos outros, nós vimos também, entristecidos, várias ações que mostram o nosso racismo, a nossa falta de empatia com os outros. Então, o que nós temos que ficar atentos é se, ao sairmos dessa experiência, que deveria ter ensinado para nós que não existe a solução, a saída individual. Nós temos que resolver os problemas como sociedade. Nós temos que nos unir como sociedade para resolver o aquecimento global, temos que resolver a saúde global, a economia global. Não existem maneiras de nenhum de nós encontrar a felicidade fora da sociedade. Uma sociedade ambientalmente desequilibrada, desempregada, violenta, necessariamente nos leva a um futuro triste e violento. A gente tem que sonhar com aquelas ações que promovem o encontro dos diferentes, criam a oportunidade de construção de vínculos com os diferentes. Então, parques urbanos, praças urbanas, ruas devem ter políticas onde todos possam usar, onde a gente garanta a rua para todos. Iniciativas como a Paulista Aberta, que promove eventos onde toda a sociedade está lá presente e pode se apropriar do espaço. Simultaneamente, você está propiciando oportunidades dos vários grupos sociais se encontrarem lá. Redução de velocidade. A gente estava avançando muito, restringindo a velocidade dos automóveis, criando áreas onde os automóveis têm que andar em velocidade menor para que o pedestre tenha o protagonismo no espaço das ruas. Isso é fundamental. Então, agora, durante o período de pandemia, aumentou o número, diminuiu o volume de
carros no auge dos lockdowns, diminuiu o número de veículos em circulação, mas aumentou a sua velocidade. E, portanto, o número de acidentes não caiu de forma significativa, e dos acidentes que tivemos, nós tivemos maior letalidade, porque os veículos estavam correndo em velocidade em ruas menos utilizadas. Então, a gente tem que reduzir a velocidade dos automóveis e proteger o pedestre, fortalecer o comércio de rua, onde as pessoas possam efetivamente encontrar diferentes grupos sociais, diferentes classes sociais, com diferentes faixas de renda, podendo usar ativamente o espaço público. Promover os eventos de rua, carnaval, festas de toda a natureza, que são eventos transgressores, onde diferentes grupos se encontram para conviver e trocar experiências, sejam trabalhando, fazendo festa, desfilando. Esses eventos fortalecem a solidariedade da sociedade. Políticas públicas, como parklets ou ruas, todas as políticas que, de alguma forma, promovam o permanecer na rua, o ficar na rua. Rua não é só local de circulação, rua é local de permanência. Grande parte das nossas cidades, nós vemos ruas que nem tem bancos, nem tem locais que permitam as pessoas ficar paradas nas ruas. Tá? Há um comércio, há uma perseguição racista, excludente, perversa de qualquer atividade de trabalho na rua. Então, quem trabalha na rua está encontrando lá o seu sustento, está permanecendo na rua, está contribuindo para ter ruas mais seguras, ruas mais diversas. Então, a feira da rua, o comércio de rua, o trabalho na rua, são usos importantes que devem ser protegidos e preservados. Não devem ser, de forma alguma, criminalizados ou perseguidos. A rua é um local de uso simultâneo e de diferentes atividades. Quando as nossas ruas ficaram vazias, o que nós vimos foi o abandono das populações de mais baixa renda. Home office e ficar em casa é privilégio de quem tem casa e quem pode trabalhar à distância. Os espaços públicos abandonados mostraram a absoluta falta de solidariedade e o desequilíbrio que isso gera. Então, no fundo, a gente tem que aprender com essa experiência da pandemia de que a sociedade tem que encontrar soluções que promovam o convívio e a articulação entre as diferentes classes, que promovam solidariedade. Então, até já que estamos celebrando o centenário do nosso maior pedagogo, é entender, como perspectiva histórica, que se a sociedade está caminhando e está avançando, o que mais me comoveu durante a pandemia, que atingiu o mundo inteiro, foi ver mesmo durante a fase mais aguda da pandemia, quando nós tínhamos o isolamento social como uma estratégia de sobrevivência, ver as ruas dos Estados Unidos tomadas pelo movimento do Black Lives Matter. Aquilo foi comovente, ver pessoas que têm noção do risco, indo à rua com máscara e tentando manter distância, mas sem abrir mão do seu espaço político, do espaço público, para reivindicar respeito das polícias racistas americanas. Tá? Então, a gente tem que reconhecer que esse vínculo solidário e essa pauta para uma sociedade mais justa é uma pauta urbana, e a cidade tem que continuar reivindicando isso e sendo espaço de pedagogia, de aprendizado, do respeito, do reconhecimento do outro. Então, parafraseando Paulo Freire, que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Eu posso dizer que se a cidade sozinha não transforma a sociedade, sem a cidade tampouco a sociedade muda. Então, é entender a cidade como um espaço pedagógico, de aprendizado, de que a solidariedade e os vínculos sociais são fundamentais para que a nossa sociedade avance. E, historicamente, o nosso urbanismo não tem promovido essa cidade solidária. Vamos ver se agora, no mundo pós-pandemia, a gente aprende a ser mais solidário e que não temos como
avançar como sociedade sem avançar na construção de cidades mais justas. Era isso que eu tinha a passar aqui na minha mensagem. Fábio, muito obrigada. Vamos passar, então, diretamente para o painel do Zeca. Vai dar certo agora? Pronto, eu estou vendo. Vocês ficam controlando aí, não é isso? Isso, qualquer coisa tu nos avisa. Tá legal. Bom, agradecer de novo, né, a oportunidade de estar aqui para fazer essa reflexão desse tema tão atual aí que está todo mundo discutindo. E o que eu vou apresentar, na verdade, é uma síntese muito resumida, né? O tempo aí é curto para a gente apresentar, de um conteúdo aí que foi produzido através de uma série de lives que eu realizei no início da pandemia, né? Para ser mais preciso, foi de meados de maio até início de agosto, né? 3 meses depois que a pandemia oficialmente entrou no Brasil, né? Porque ela oficialmente entrou depois do Carnaval, né? E pode passar. Então, isso aí foi uma reflexão que eu fiz com alguns colegas de trabalho, arquitetos, urbanistas, sobre o assunto. Bom, começar dizendo que um dos marcos icônicos aí da entrada do século XXI, juntamente com as quedas das Torres Gêmeas e essa pandemia que a gente está vivendo, é o fato de, em 2007, a população mundial urbana ultrapassou pela primeira vez a população rural, né? Então, isso muda muita coisa, né? Faz com que o impacto nesses territórios urbanos seja cada vez maior, né? Essa população vem crescendo de uma forma bastante significativa. Só para ter uma ideia, a gente iniciou o século XIX com 3% da população, com as pessoas vivendo em cidades. Entramos no século XX com 10% da população vivendo em cidades e entramos agora no século XXI com mais de 50%. E tem essa previsão aí para 2050, meados desse século, atingir 75%, né? Então, a gente já pode nos considerarmos aí um planeta urbano e isso tem uma série de consequências, né, que a gente vai aí aos poucos entendendo e tentando refletir sobre elas, né? Pode passar. Bom, se isso aconteceu no mundo agora, nesse século, no Brasil, muito antes, né? Na década de 70, a população urbana brasileira ultrapassa a população rural, né? Isso aí é um gráfico rápido aí do IBGE, último censo que o IBGE fez, em 2010. O claro é a população urbana, o escuro é a população rural, e a gente vendo aí o crescimento exponencial da população urbana sobre o rural, né? Então, hoje a gente tem um número absurdo de 85% da população brasileira vivendo em cidades, né? O que faz o Brasil ser um dos maiores países urbanos do mundo, né? O que não quer dizer que é um país urbanizado, né? Tem várias deficiências na área de urbanização e isso tudo teve uma repercussão muito grande no momento de pandemia que a gente está vivendo. Pode passar. Bom, além dessa questão da densidade populacional urbana, a gente tem também um planeta que tem cada vez mais se conectado, né? Só para ter uma ideia também, antes da pandemia, a gente tinha aí em torno de 230 mil voos diários, né? Então, essa conexão ela é física também. As pessoas estão se encontrando mais, né, de regiões do mundo bem diferentes, com contextos diferentes, né? E isso também está tendo um impacto muito forte, que também ficou muito claro com esse momento de crise, de epidemia que nós todos estamos vivendo. Pode passar. Bom, e partindo aí dessa premissa, Gerald Diamond é um geógrafo americano que escreveu esse livro Colapso,
E ele diz que só tem 3 situações em que a sociedade realmente muda, né? São os desastres naturais, as guerras e as epidemias, né? E aí, vendo também essa tendência que vários médicos, virologistas estão afirmando, né, de que esse século XXI vai ser o século das epidemias, né? E a gente já percebe aí pelo histórico que no século passado nós tivemos apenas 4 epidemias assim, de porte mundial. Nesse século, em apenas 2 décadas, nós já tivemos 5 epidemias. Então, tudo leva a crer que realmente a gente vai ter que enfrentar outras crises desse tipo, né? Pode passar. Bom, diante desse cenário, eu nos primeiros aí 2, 3 semanas de pandemia, tentei manter aí a minha rotina pessoal, meus compromissos profissionais, né? Mas aos poucos eles foram evaporando, foram desaparecendo, a obra parando, os projetos minguando, a universidade fecha, os alunos de pós-graduação, os orientandos param de buscar orientação, e de repente a gente está nesse ambiente de alta ansiedade, né? E eu não conseguia realmente focar em outra coisa, a não ser nisso tudo que a gente estava vivenciando. E aí, por uma razão bem pessoal e quase como uma terapia, né, para enfrentar essa crise, eu resolvi convidar alguns colegas profissionais, aí, a maior parte deles na área da arquitetura e urbanismo, de vários locais do Brasil, para discutir essa questão, né? Então, pode passar. Isso foi feito através de uma série de lives, né? Onde eu peguei esse tema maior como guarda-chuva, né? Do impacto do Covid-19 nas cidades, e dividi em vários subtemas, né? Como urbanidade, como habitação social, programa arquitetônico, ensino, extensão e pesquisa, cidades inteligentes, patrimônio, centralidade, cultura urbana, mobilidade, urbanismo social. E cada live dessa tinha 2 horas de duração. Eu pedia para que cada convidado apresentasse um ponto de vista, um argumento, uma reflexão muito pessoal, porque naquele momento ali só tinha 2, 3 meses de pandemia, não tinha. Se hoje a gente, como o Fábio colocou, ainda é muito cedo, né, para a gente imaginar o que vai acontecer. Naquela época, então, já faz mais de 1 ano, isso aí era muito mais. Então, era uma reflexão mesmo exploratória, né? Não tinha nenhuma. Esse seminário não teve nenhuma intenção de ser um seminário acadêmico, baseado em dados de pesquisa, porque até nesse momento aí não havia pesquisa nenhuma, né? Bom, e esses eram 2 horas de live. No início era uma coisa bem informal, e aos poucos a audiência dessas lives foram aumentando, né? E eu fui continuando, cada semana eu fazia uma live dessa. Então, o que eu vou tentar fazer aqui é uma síntese, como eu falei, muito, muito curta, né? Tentei separar, não gosto muito dessa separação de arquitetura e urbanismo, né? De arquitetura e cidade. Eu acredito muito na articulação dessas 2 disciplinas. Eu não consigo ver uma sem a outra, mas eu, por conta do painel ser mais ligado à cidade, eu separei aí 4 lives com essa escala mais urbana, e vou tentar fazer uma síntese muito rápida aí de alguns pontos que podem ser colocados aí depois para uma discussão. Pode passar. Bom, a primeira foi Urbanidades, que Fred Holanda, um professor de Brasília, arquiteto urbanista, e o Paulo Afonso, professor da Federal do Rio de Janeiro, né, do Fundão, do ProURB. Pode passar. Nós começamos essa discussão do modelo urbanístico, né, o tal do modelo da cidade compacta, que hoje é um consenso entre arquitetos e urbanistas, né? À esquerda da imagem, vocês têm um mapa de cheios e vazios, né? Em cima, um tecido urbano da cidade tradicional, com as quadras pequenas, os espaços vazios bem definidos e também pequenos, proporcionais às quadras, com uma densidade construtiva alta, né?
E embaixo você tem um outro que representa aí a cidade difusa, né? A cidade que advém aí do modernismo, né? Onde você tem grandes vazios, né? O espaço público não é bem definido, o próprio uso desse espaço não tem uma definição precisa, os edifícios são isolados, grandes avenidas cortando esse tecido, né? E o que aconteceu durante esse século XX foi a passagem da cidade de cima, desse tecido da cidade tradicional, aos poucos se tornando essa cidade mais difusa, né? Que vem aí de algumas premissas do modernismo, né? E, mais recentemente, apesar de na Europa e Estados Unidos, já na década de 60, isso era muito questionado, e esse argumento da cidade compacta ser uma cidade mais sustentável, não só em termos econômicos, mas em termos de qualidade de vida, né? Você aqui demorou um pouco mais, década de 80, mas já hoje a gente podia considerar que existe esse consenso que a cidade compacta ela é mais interessante e ela oferece melhor qualidade de vida. Aí uma imagem de Copacabana, que eu considero um dos fragmentos, um dos territórios no Brasil que mais representa essa cidade compacta, né? Pode passar. Bom, e aí quando a gente pegou os primeiros dados, né? Aí é 12 de abril, né? Tinha começado em março, a gente viu esses números assim que assustava bastante. Em Nova York, que é um representante da cidade tradicional, da cidade compacta, né? Já tinha nessa data aí de 12 de 4, 10 mil mortos, enquanto Los Angeles, né, que é a cidade, são as duas maiores cidades dos Estados Unidos, que é uma cidade exemplar nesse conceito de difusa, né, da cidade do carro, ela só tinha 500 pessoas, tinham morrido nessa mesma data, né? Então, o que pode passar. Quando a gente foi ver o caso do Brasil, um pouco depois, porque a pandemia aqui chegou um pouco depois, pelo menos oficialmente, aí eu peguei os dados do Rio, já tinham morrido 500 pessoas pela pandemia, enquanto que Brasília, no plano piloto, só tinha morrido 50, eu não estou vendo aqui, acho que é 50 pessoas, né, que eu tinha votado aí. Então, assim, é uma diferença muito grande, né? E muito claro que a velocidade da contaminação nas cidades compactas era maior, né? Pode passar. Bom, e aí o risco, né? Que essa narrativa, a gente tem que entender que a contaminação realmente ela aconteceu de forma mais acelerada nas cidades compactas, mas a questão do enfrentamento da crise não tem muito mais a ver com gestão, com o poder público, estratégias de enfrentamento da crise, né? Organização social, né? Infraestrutura urbana, infraestrutura na área de saúde, muito mais do que a configuração da cidade. Então, a gente tem o risco dessa narrativa voltar, esse urbanismo higienista, né? Que isso não é a primeira vez que acontece, aí você tem aí na segunda metade do século XIX, Paris, o centro de Paris foi colocado abaixo pelo projeto do Haussmann, né? E esse mesmo urbanismo chega no Brasil também na virada do século, início do século XX já, onde os centros das cidades, das grandes cidades brasileiras, as capitais brasileiras, as mais antigas, né? Como Rio de Janeiro, Salvador e aqui em Recife, seguiu esse mesmo exemplo, derrubando as áreas centrais e criando esse urbanismo, usando argumentos, né, de saúde, da necessidade da circulação dentro dos ambientes, da necessidade da iluminação natural, da necessidade do distanciamento, da baixa densidade, né? E isso tudo levou à destruição de uma memória, né? Onde está áreas centrais, onde está a memória da cidade, né? O patrimônio histórico e cultural da cidade. Então, é um risco que a gente está correndo agora, de vir essa narrativa novamente, que essas cidades compactas são prejudiciais ao enfrentamento de pandemias, e é uma coisa que a gente tem que estar atento e saber como argumentar a essa narrativa. Pode passar. Bom, o segundo foi sobre habitação social. Aí eu convidei Pablo Benetti. O Benetti é um arquiteto urbanista argentino
mas mora no Rio de Janeiro, professor da FAO, lá da UFRJ, e a Beth França, que é de São Paulo, arquiteto, urbanista, que tem uma longa experiência e uma vasta experiência no poder público, secretária de Habitação Municipal, Estadual de São Paulo. Todos dois também têm esse tema como tema de pesquisa, de trabalho, né? A habitação social. Pode passar. Bom, e aí a gente começou também com esse dado também muito no início da pandemia, da UOL, e que dizia que a primeira pessoa no Rio de Janeiro que faleceu por conta da pandemia era uma empregada doméstica que trabalhava no Leblon, né? E morava na Rocinha. E aí começa também o risco de uma narrativa também completamente injusta e falsa, né? De que o epicenter dessa pandemia foram as comunidades de baixa renda, foram as favelas, né? Por uma série de razões, como essa ausência do Estado, que o Fábio colocou na fala dele anterior, fez com que esses territórios fossem muito mais frágeis, né, do que a cidade formal, por falta de infraestrutura, por falta de saneamento, enfim, a falta do próprio Estado na saúde, né, dificulta muito mais a reação desse território a uma pandemia, né? Mas é verdade que a pandemia correu mais com a contaminação, foi mais veloz nas comunidades de baixa renda, né? Então, pode passar. Aí também nasce uma outra narrativa muito perigosa que a gente tem que saber, perceber que ela está existindo e saber como reagir a ela, que é a criminalização das favelas, né? E a única estratégia que o poder público colocou na mesa foi o isolamento social, né? Que, sem dúvida, é uma estratégia importante, mas é muito pouco, né? Ela não pode ser uma única estratégia para qualquer tipo de território que tem no Brasil, né? Então, você não pode achar que uma pessoa que mora aí onde vocês estão, em Gramado, para ele ficar isolado dentro de casa, é muito mais fácil do que uma pessoa, um morador de uma favela do Coque aqui em Recife, né? Que mora numa situação, o isolamento social numa favela como essa é quase impossível, né? A pessoa mora três famílias no mesmo barraco, às vezes tem 4, 5 pessoas dormindo no mesmo quarto, não tem água encanada, o saneamento é esgoto a céu aberto quando ele sai de casa, enfim, ele tem que ter uma renda de subsistência diária. Se ele passar 3, 4 dias sem trabalhar dentro de casa, ele literalmente morre de fome, né? Então, foi de uma hipocrisia incrível, na minha opinião, o poder público ficar só gritando, fica em casa, e ainda, muitas vezes, acusando as pessoas de saírem para trabalhar no comércio informal, para trabalhar vendendo, enfim, trabalhar, né? Conseguir o seu ganha-pão diário, né? Então, pode passar. Mas, apesar, né, do poder público negligenciar de uma forma muito explícita o que estava acontecendo nas comunidades de baixa renda, surpreendentemente, foi aonde as pessoas, de uma certa forma, apresentaram estratégias de reação e de combate à pandemia auto-organizada por elas mesmas, né? Então, você viu, tem 2 exemplos aí de Paraisópolis e a Rocinha, que são as 2 maiores favelas do Brasil, várias atitudes, várias ações de combate à pandemia. Nessas favelas, cada rua passou a ter um coordenador que monitorava o estado de saúde de todo mundo que morava naquela rua. Eles contrataram ambulâncias, né? Juntaram dinheiro para contratar uma ambulância. Eles usavam campo de futebol, criavam aqueles pavilhões de lona que eles alugavam para poder isolar as pessoas que estavam contaminadas, porque as pessoas não podiam ficar isoladas dentro do barraco, das casas, né? Então, eles de uma certa forma, foi quem mais reagiu, até pela questão de já estarem acostumados, né, com a ausência do Estado
desde da sua nascença, né? Esses territórios nasceram exatamente pela ausência do Estado, né? E permanecem até hoje pela ausência do Estado, né? Pode passar. Bom, aí é um gráfico rápido que mostra que a gente não pode ter muito orgulho aí do processo de produção habitacional aqui no Brasil, né? Você tem alguns momentos muito leves aí na virada do século, com as vilas operárias, depois veio a Era Vargas aí com os IAPs, que além da aposentadoria ofertava casas, né? Mas eram para os empregados formais, né? Depois veio o BNH, que foi a primeira política pública habitacional de escala nacional, né? De escala Brasil, dentro de um regime militar, né? Depois, até o Minha Casa Minha Vida teve um intervalo aí de tempo onde houve uma descentralização dessa política habitacional, então isso ficou mais sendo liderado pelos governos locais, né? Governo estadual e prefeitura. E depois veio o Minha Casa Minha Vida, que apesar de todos os erros claros que já estavam consolidados, que todo mundo já sabia do BNH, de você remover favela e construir conjuntos habitacionais isolados da cidade, sem transporte, sem acesso à cidade, sem renda. O Minha Casa Minha Vida, inexplicavelmente, repetiu todos os erros e produziu um monte de conjuntos habitacionais que certamente vai ter o mesmo fim dos conjuntos habitacionais da década de 60 e 70 do BNH. Mas, nesse intervalo, que houve uma produção pequena, ela realmente foi muito pequena em termos de enfrentamento do déficit habitacional, mas tiveram algumas experiências muito importantes, muito interessantes, e foi principalmente as urbanizações das favelas, né? Isso, na área prática, várias favelas foram urbanizadas, e na área acadêmica também foi criada uma série de laboratórios para estudar a habitação social. E a gente, nesse momento aí, houve um acúmulo de conhecimento teórico dentro das universidades e a gente entender a especificidade da questão habitacional no nosso país. Então, a gente tinha todo um arcabouço de conhecimento e de experiência que não teve chance de ter uma repercussão nacional, mas que infelizmente, não foi utilizado no Minha Casa Minha Vida. Essas duas fotos que estão aí embaixo é só para ilustrar o que eu estou falando. A da esquerda é um conjunto habitacional produzido pelo BNH e o da direita é um conjunto habitacional produzido pelo Minha Casa Minha Vida e é absolutamente igual. Pode passar. Bom, então aí vem uma outra narrativa muito perigosa, igual à anterior, né? a contrária à cidade compacta, que é essa narrativa sanitarista de remoção de favelas, né? Que também já aconteceu, como eu estava falando, década de 60 e 70 isso ocorria, né? As favelas eram criminalizadas, eram culpadas por toda a violência na cidade, por toda a contaminação, as epidemias, e eram removidas e construídos conjuntos habitacionais afastados. Então, existe esse risco e pode passar. E a gente também tem que estar preparado, porque, apesar de ter várias críticas também a esses projetos de urbanização de favela, eles apresentaram alguns resultados muito interessantes, principalmente no ponto mais frágil desses conjuntos habitacionais, que é a inserção dessas comunidades na cidade, tendo acesso à cidade, que é uma coisa muito importante. Pode passar. E tem aí também, isso foi colocado na discussão, a questão dos vazios, né? Já existe um estoque imobiliário abandonado nas áreas centrais das principais cidades brasileiras. Estava começando a ter uma reação, né? O poder público estava começando a trabalhar alguns projetos de requalificação de áreas centrais, o Rio, com Porto Maravilha, São Paulo, recuperando o centro, aqui mesmo em Recife, Salvador, e agora com essa pandemia, esses 2 anos de isolamento social, certamente vai aumentar esse estoque, né? Muita coisa quebrou, muito comércio quebrou, então esse estoque vai aumentar e é uma oportunidade de a gente repensar aquela velha equação. Esses edifícios são os edifícios que têm maior valor histórico e cultural, porque foram construídos
no início, na formação da cidade, né? Estão nas áreas centrais, eles estão abandonados, né? Uma das estratégias, talvez a melhor estratégia de preservação de um edifício é o uso, né? E existe um déficit habitacional de 12 milhões de pessoas estimado. A gente nem sabe porque o censo do IBGE de 2020 não aconteceu por causa da pandemia, e agora, 2021, o governo federal está achando que não é importante fazer esse censo e não está dando o dinheiro necessário para a realização desse censo. Mas a previsão aí, o que se espera é que passe de 12 milhões de moradias, né? Pode passar, o déficit habitacional. Bom, essa aí foi sobre centralidades urbanas. Aí eu convidei a Eliana Comi Vargas e o Guilherme Wisnik. A Eliana é uma professora da FAO, aí da USP. Além de arquiteta urbanista, ela é economista, tem todo um trabalho de pesquisa em cima da relação aí de comércio e cidade. E o Guilherme é também professor aí da FAO da USP, da Escola da Cidade, e também tem alguns estudos nessa área de centros de cidade, de centralidades, com uma pegada mais cultural, vamos dizer assim. Pode passar. Bom, então foi discutido, a Eliana trouxe algumas ideias conceituais de centralidade, dizendo que centralidade é um conceito que é utilizado em várias disciplinas, e cada uma tem uma especificidade, né? Diz ainda que as centralidades está sendo banalizada. Você abre hoje qualquer plano diretor de qualquer cidade, em quase todas as páginas tem essa palavra centralidade, né? E ela alega que centralidade não se faz por decreto. Não adianta você fazer um projeto, escrever lá que isso aqui vai ser uma centralidade, que a coisa não acontece dessa forma. Existe uma série de componentes aí, de características ambientais, físicas ambientais, de atividades, né? E principalmente de fluxos, né? Que ela coloca isso. Ela considera que centralidade na verdade, a essência da centralidade é o encontro de fluxos, né? Fluxo de pessoas, fluxo de carro, fluxo de mercadoria, fluxo de informação, fluxo de dinheiro, fluxo de tudo. É isso que define e que dá sustentabilidade a uma centralidade, né? Falamos um pouco também das várias tipologias de centralidade, a centralidade linear, policêntrica, e trabalhamos um pouco também essa ideia que vem aí mais da sintaxe espacial, de que a configuração leva ao movimento, né, à circulação, né, ao fluxo, que por sua vez leva aos atratores, os usos, né? E que existe também uma relação também inversa, né? Os atratores levam aos fluxos que podem também interferir nas configurações do tecido urbano, né? Então, essa última etapa é bem mais difícil de acontecer, inclusive precisa de mais tempo, mas isso acontece também. Pode passar. Bom, dizendo aí que isso é um problema, né? Porque durante o isolamento social, os fluxos reduziram muito, né? Praticamente na época de lockdown, praticamente desapareceram, né? E certamente agora na volta não vai voltar igual, né? Muita gente aí começou a trabalhar no home office, por exemplo, e muitos empregadores e empregados perceberam que é muito mais barato e mais viável, né? Você trabalhar em home office. Muita gente também entrou no e-commerce, né? E comprar online. Eu mesmo aqui só tinha comprado coisa pequena, comprei um freezer, comprei uma máquina de lavar roupa, morrendo de medo. Será que esse negócio vai chegar? Foi super tranquilo, chegou muito mais fácil do que ir numa loja comprar, né? Então vai haver essa redução desse fluxo, né? Que ela chama de funcional, essa diferenciação desses dois fluxos, o fluxo de obrigação, que é o fluxo funcional, e o fluxo do prazer, que é o que ela chama do fluxo hedônico, né? Existe uma pesquisa recente que ela fez lá, dizendo que nas principais cidades, nas grandes cidades brasileiras, esse fluxo funcional, pendular, do trabalho, somado ao fluxo pendular da educação, né? Ou seja, a casa-trabalho, trabalho-casa, casa-escola, escola-casa, equivale a 70% do fluxo total das cidades, né?
E esses dois fluxos vão ser bastante alterados, né? Tanto do trabalho como de educação, que o sistema híbrido certamente vai impedir que volte a ser o que era, né? Em termos desses fluxos, né? Eu não estou conseguindo ler aqui, mas é isso. Aí tem alguns dados com relação ao quanto que aumentou, né? O e-commerce teve uma pesquisa nessa época aí também, logo no início, dizendo que houve um avanço de 10 anos, né, no e-commerce na Inglaterra, o que se esperava que fosse vender há 10 anos, né, em 2030, aconteceu agora, né? E esse outro dado aí de que 50% dos empregadores, das empresas, assumiram aí o trabalho remoto, né? Pode passar. Bom, trabalhamos um pouco essa ideia da reinvenção da centralidade, né? São todas centralidades que já existem, né? E que talvez sofram alguma mudança com tudo que a gente está vivendo. Então, primeiro, essas centralidades temporárias, né? Que são essas feiras, eventos culturais e tal, que isso, inclusive, é muito utilizado pelo poder público brasileiro como estratégia de requalificação de áreas centrais, né? Então, pode ser que haja aí um fortalecimento nesse tipo de centralidade, são centralidades temporárias e móveis, né? As centralidades... não consigo mais ler aqui. Centralidades... não consigo mais ler, não. Tem vários tipos de centralidades que a gente chegou a discutir, dizendo que elas todas já existiam, né? E que elas provavelmente vão sofrer alterações. Essa centralidade mais, assim, que é a maior incógnita, que ninguém sabe qual vai ser o impacto mais preciso na cidade, né? É essa centralidade virtual, né? Que é isso tudo aí que a gente estava falando, do e-commerce, toda essa plataforma digital, né? Onde está todo mundo trabalhando, comprando, trocando informações virtualmente, né? E isso também vai ter um impacto, vai ter um reflexo e vai ser materializado na cidade, né? E aí isso talvez seja a maior novidade de todas e o mais difícil de se prever, né? Pode passar. Bom, o Guilherme trouxe essa preocupação também importante, que a gente estava começando a viver uns movimentos urbanos, movimentos sociais muito interessantes, né? Onde a pauta era a cidade, né? Esses movimentos estavam começando a interferir nessa produção nociva, né? Que da nossa cidade, onde o poder privado, né, o poder imobiliário é quase um protagonista, né, no planejamento. Então, esses movimentos estavam sendo muito importantes. Aqui mesmo em Recife, a gente tem um movimento, talvez um dos maiores do Brasil, que chama Direitos Urbanos, que conseguiu frear aqui um empreendimento enorme imobiliário de 3 grandes empreiteiras. Então, isso estava acontecendo, de fato, e certamente iria ter uma interferência nessa relação público-privado, né, da gente aqui no Brasil, que é quase promíscua, né? Pode passar. E a outra coisa que ele coloca foi a tal da cidade desprogramada, que ele chama, que é a oportunidade que a gente perdeu de aplicar esse urbanismo tático, né? O urbanismo tático é esse urbanismo mais rápido, feito pelos próprios moradores, os próprios usuários do espaço, que pegam um espaço obsoleto, ocioso, e de forma barata e rápida dá um novo uso, né? Ressignifica esse espaço, e aí ele fica sendo testado, né? Como um laboratório, qual é o impacto daquilo ali na cidade, aquilo deu certo, não deu certo, como é que a gente pode aperfeiçoar aquilo. E depois você vai e constrói aquilo de forma definitiva, né? Então, isso aconteceu muito, esse esvaziamento da cidade nesses momentos de lockdown. Em Londres, por exemplo, Nova York, eles fizeram muito isso, né? Aproveitaram isso para
para criar essas opções e esses estudos e sentir o impacto deles, né? Pode passar. Bom, por último, tem as cidades inteligentes. Eu convidei, esses dois não são arquitetos, Cláudio Marinho e Silvio Meira, são os dois protagonistas aqui da criação de um parque tecnológico que nós temos aqui em Recife, no Porto Digital, que é na área histórica aqui de Recife, no bairro do Recife. Pode passar. Alguns pontos interessantes apareceram, algumas informações também bem surpreendentes, né? Eles falando que o importante não é a cidade ser inteligente, são os cidadãos que têm que ser inteligentes, né? E para isso o que precisa é a conectividade total, né? Então, eles trouxeram a ideia de que você tem 3 tipos de conectividade: a conectividade pessoa a pessoa, né? Essa está praticamente muito bem encaminhada no Brasil, surpreendentemente, né? Eu fiquei surpreso com essa informação. Eles disseram que existe no Brasil 240 milhões de celulares oficialmente cadastrados no Brasil, ou seja, nós temos mais celulares do que gente, do que pessoas, dos quais 90 e, não estou vendo o número aqui, acho que é 93% é smartphone, quer dizer, a pessoa pode ter acesso à internet. É verdade que a gente ainda tem uma infraestrutura muito deficiente, o sinal é muito ruim, tem vários lugares que nem tem sinal, mas está bem encaminhado essa conectividade pessoa a pessoa. Tem a conectividade pessoa a coisa, que está bem encaminhado na área assim, dos aparelhos domésticos, né? Nas classes mais altas, você já desliga e liga o ar-condicionado fora da casa, você liga e desliga o alarme, você imprime um documento estando em outro lugar. Isso tudo já está bastante avançado, pelo menos nas classes sociais mais altas, né? Agora, o que está ainda engateando, que é fundamental que aconteça, é o que eles chamam da internet das coisas, né? Que é coisa com coisa, né? É o IoT, né? Que eles chamam, que é a internet conectar objeto com objeto, né? Isso vai ser uma grande transformação e a cidade vai ser impactada violentamente por isso. Só para dar um exemplo, os carros autônomos, por exemplo, eles vão estar todos conectados entre eles e simplesmente não vai mais existir acidente de carro. Um carro não vai mais bater no outro, em nenhuma hipótese, porque eles vão estar todos eles conectados entre eles, né? Isso vai praticamente reduzir a zero engarrafamentos, porque eles vão se comunicar, né, digitalmente com dados e vão saber qual é o melhor percurso para evitar os engarrafamentos, como a gente já tem no Waze agora, né? Pode passar. Vou correr um pouco mais, que eu não sei como é que está o tempo. Se alguém puder me dizer aí, eu estou meio perdido aqui. Bom, eles falaram também de que essa plataforma digital que está cada vez mais desenvolvida, né, e que agora, nesses 2 anos de pandemia, evoluiu mais do que os últimos 10 anos, né? Todo mundo começou a usar e começou a demandar novos aplicativos e novos softwares, né? Apesar de estar cada vez mais desenvolvida, a plataforma física, né, que são as cidades, nunca vai deixar de ser importante. Ela não é excludente, né? É exatamente ao contrário. O que eles pregam é a necessidade de uma articulação dessas plataformas física, digital e social, né? Social, a população, os cidadãos, a física é o tecido urbano, né, a cidade, e a digital é o que articula um ao outro, que é tudo que está acontecendo aí virtualmente, né? Então, eles vêm com esse conceito da plataforma figital, que seria a articulação dessas 3 plataformas. Pode passar. Bom, eles trouxeram também o Patrick Guedes. Patrick Guedes é um arquiteto urbanista escocês que, no início do século XX, 1915, se não me engano, ele escreveu um livro chamado Evolution in Cities in Evolution, onde ele já trouxe uma série de conceitos do planejamento urbano que a gente usa até hoje. Ele foi o primeiro cara a trazer a ideia e o conceito de região urbana, né? Que depois evoluiu para a região metropolitana, né? Que é tão importante na nossa área de trabalho.
E também foi o primeiro a trazer o termo de conurbação, né? A prever que essas cidades iam ser articuladas entre si e que você não ia mais nem perceber as fronteiras, vamos dizer assim, legais, né? Oficiais de cada município, né? Você ia ter ia ser dissolvida essas fronteiras e você ia ter a cidade física totalmente diferente da cidade legal, né? Da cidade oficial, que isso ia gerar uma série de problemas que a gente está vivendo agora, né? Ninguém sabe como é a governança desses ambientes, você precisa ter uma articulação de política pública de duas cidades que têm dois prefeitos diferentes, de dois partidos diferentes. Então, essa complicação ele já previu no início do século XX, né? E ele traz um pouco, com essa referência a ele, o pessoal discutiu um pouco essa diferença do urbanismo tradicional, que é um urbanismo mais... como instrumento, a gente podia citar os principais aí, plano diretor, os projetos urbanos, operações urbanas e tal, que é um urbanismo claro, é um urbanismo extremamente lento, é um urbanismo que trabalha com dados do passado e do futuro, dados projetados, mas raramente trabalha com dados do presente, né? Fazendo uma analogia à imagem, seria como se fosse uma cidade de uma fotografia, né? Você trabalha em cima da cidade, planeja a cidade como se ela fosse uma coisa estática, uma coisa congelada, uma foto. E veio com essa ideia da necessidade de um urbanismo digital, né? Onde pudesse trazer instrumentos ligados à TI e que tivesse um impacto positivo no funcionamento das cidades. Aí, por exemplo, tem o Waze, né? Que melhorou o trânsito em todas as cidades do mundo, né? E certamente teve um efeito muito melhor do que abrir novos viadutos, construir novos viadutos, pontes, alargar vias, né? Porque a gente sabe a tendência do mundo todo é ao contrário, como o Fábio falou na fala dele, é o protagonismo do pedestre, redução do carro. Então, eles propõem esse tipo de urbanismo. O Waze não sei se todo mundo sabe, mas é uma coisa muito simples. Tem um satélite, o satélite capta o sinal de todos os celulares da cidade, na verdade do mundo, né? Dependendo de onde a pessoa está, e através do movimento desses celulares, ele consegue saber quais são as ruas que estão mais engarrafadas. Então, se você coloca lá no seu Waze que você está em tal lugar e vai para tal lugar, ele lê como é que a cidade, naquele momento, em tempo real, está funcionando, né? A dinâmica da cidade no tempo real está funcionando e dirige você para onde está o melhor trânsito, né? Então, ele dizendo que esse é o futuro do urbanismo, também não quer dizer que o outro vai desaparecer, mas é uma outra instância de urbanismo que trabalha o tempo quase real e com um custo mais baixo e com um retorno muito mais imediato do que um urbanismo mais convencional de uma operação urbana que demora 10 anos, você faz aquilo em função de dados do passado, quando aquilo está construído, implantado, quase tudo já está obsoleto porque você demorou muito tempo e a cidade já mudou completamente. Pode passar. Diz também dos riscos, né? Existe essa coisa do controle, né? Da mesma maneira que você traz a tecnologia para a cidade, junto com ela vem uma série de danos, ou riscos, vamos dizer assim. Danos não, riscos, né? Um deles é a privacidade, né? Então, a Zuboff, a Shoshana Zuboff, é uma professora de Harvard, uma socióloga e filósofa também, escreveu esse livro que está sendo muito comentado aí no meio acadêmico, né? Onde ela diz isso, existe esse risco, a gente tem que entender e saber como lidar com ele, né? E esse tempo de pandemia, ele foi muito desenvolvido alguns instrumentos que foram, no caso, utilizados para o bem, né? Para o combate do vírus, mas que podem ser claramente utilizados por mal se tiver em mãos erradas, né? Então, tem alguns exemplos que ela coloca, os drones,
os celulares, uma série de rastreamento de celular que todas as prefeituras fizeram, né? Então, isso tudo foi positivo para saber quem está com vacina, quem não está com vacina, quem é que está se juntando, quais são as áreas que está tendo maior aglomeração. Isso tudo foi interessante, mas isso pode ser utilizado de uma forma muito perigosa, que é a perda da privacidade. Pode passar. Bom, e aí terminam com isso, né? Aí talvez agora, como todas as lives, as 12 lives, todas explicitaram a questão da desigualdade social do Brasil, né? Que é uma coisa absurda, né? E era tão absurda que todos aqueles subtemas das lives que a gente discutia, a gente percebeu que a gente tinha que discutir duas vezes. Uma vez para o mundo e outra vez especificamente para o Brasil, por conta dessas duas realidades absurdas convivendo no mesmo espaço urbano, na mesma cidade, né? Então, isso gera um contexto tão diferente e especificidades tão diversas que obriga você a discutir de forma diferente, obriga você a criar estratégias diferentes. Aí que está o absurdo daquela estratégia de fica em casa, achando que todo mundo pode ficar, né? Então, veio essa conclusão da necessidade nunca antes tão importante da inclusão digital, né? Talvez agora, com essa pandemia, que ficou escancarada essa desigualdade e houve um avanço muito forte na tecnologia, principalmente na aplicação da tecnologia nas cidades, seja a hora de tentar reduzir essa desigualdade com a tecnologia através da inclusão social, da inclusão digital, porque, caso contrário, caiu a imagem, caso contrário, essa desigualdade pode ser consolidada de todas as formas, né? Bom, a imagem caiu, pode passar. Bom, aí para finalizar, isso é mais uma síntese de todas, né? De todas as lives. Esse tema do urbanismo social, né? Que a gente precisa chamar de social, que é um paradoxo, porque é redundante, todo urbanismo devia ser social, né? Mas aqui no Brasil, diante dessa desigualdade, a gente precisa chamar de urbanismo social. Ele é um instrumento importantíssimo de redução de desigualdade, né? Talvez aí, depois da educação, eu me atreveria a dizer que a urbanização seja o segundo instrumento com potencial para reduzir essa desigualdade. Porque se você oferece às pessoas com menos poder aquisitivo a cidade, uma boa cidade, você está melhorando demais a vida dessas pessoas, né? Ele tiver acesso à saúde, se ele tiver acesso a equipamentos de saúde, a transporte público, a uma casa, a um saneamento básico, a um sinal de internet, né? Se você oferecer, se você inserir essa população na cidade, numa boa cidade, você está reduzindo de cara essa desigualdade, esse abismo que tem essas duas classes sociais, né? Pode passar. Bom, e aí, como a segunda onda que a gente vai ter que enfrentar, a segunda crise, que já começou, quem faz compra principalmente compra comida em supermercado, já percebeu que é a enorme crise econômica que vai se abater sobre o Brasil e sobre o mundo, né? Isso aí, todas as grandes epidemias do mundo, isso ocorre, todas as grandes crises, na verdade, não só epidemias, aquelas três crises, né, que eu falei lá no começo, desastres naturais, guerras e epidemias, a crise vem com muita força e qualquer país, todos os países precisam elaborar um plano de recuperação econômica, né? E aí eu acho que a gente, como arquiteto e urbanista, a gente teria como participar, ou deveria participar dessa discussão e tentar trazer com que parte desse dinheiro seja investido em infraestrutura urbana nesses territórios mais vulneráveis, né? Isso aí é uma tabelinha para ver o nível de desigualdade, né? O Brasil aí estava em 4º lugar, é capaz de ele ter passado para 3º, porque o 3º, se eu não me engano, é a Colômbia, que deu grandes avanços aí nas 5 últimas gestões,
A Colômbia avançou muito nessa questão da desigualdade urbana, né? E, de qualquer forma, a gente é o quarto, né, nesse ranking aí vergonhoso, e talvez seja uma oportunidade agora que vai ter que ter um plano de recuperação, onde vai vir investimento, vai vir dinheiro, e se não houver uma mobilização no sentido de redução dessa desigualdade, a maior parte desse dinheiro deve ir para o sistema financeiro, para ajudar os bancos, aquilo que é a história que todo mundo já sabe, né? E a gente vai perder mais uma oportunidade de tentar conectar esses dois polos aí dessas duas cidades, a cidade formal e a cidade informal, né? Pode passar. Bom, esse é o último slide, nas considerações finais. Foram 4 pontos consensuais em todas as lives, né? A primeira, que não seremos mais os mesmos, né? Se vai ser melhor ou pior, acho que vai depender muito da gente, né? O que a gente vai propor, não só a gente, arquiteto urbanista, mas a gente certamente tem um papel muito importante aí nessa reação de como a gente vai reagir ao que aconteceu. As tendências já existentes foram intensificadas, quer dizer, nada que a gente está falando aqui, nada que a gente discutiu é novo, né? Tudo já existia. Então, o que aconteceu é que foi acelerado, todo mundo foi empurrado para isso que já vinha acontecendo, né? Então, isso, de uma certa forma, facilita uma reação, facilita a gente entender isso, né? E traçar um plano para reagir a isso e para tentar melhorar os buracos que foram encontrados, né? Os abismos que foram encontrados e as fragilidades das nossas cidades, né? As cidades serão os territórios mais afetados, né? Por conta daquele primeiro slide que eu mostrei lá do planeta urbano, né? Então, hoje em dia, se você quiser impactar o planeta, o local certo de você fazer essa intervenção é a cidade, né? Inclusive preservação de meio ambiente, né? As pessoas falam muito em floresta, em mico-dourado-leão, mico-leão-dourado, mas se você quiser realmente se preocupar com questões climáticas, com o equilíbrio ecológico do planeta, essas ações precisam ser pensadas dentro do território urbano, né? Porque tudo acontece no urbano. Então, esse impacto, sem dúvida, vai ser muito maior nas cidades do que no campo, né? E as desigualdades, por último, as desigualdades, né, que foram escancaradas. Todo mundo sabia, né? Mas esse mundo formal e informal ficou absurdamente escancarado e o poder público não sabe nem o que dizer de maneira diferente para um mundo e para o outro, que são dois mundos completamente diferentes. Então, não temos nenhuma política pública, né, que fosse capaz de combater de forma igual, né, o mundo formal do mundo informal. E, por último, essa tentativa de proposta de a gente, como arquiteto urbanista, lutar para que, nesse plano de recuperação urbana, os investimentos em infraestrutura urbanas sejam nos territórios vulneráveis, a gente garantir que parte desses investimentos vá para os territórios vulneráveis. Bom, é isso. Desculpa que eu acho que eu passei um pouco do tempo. Estamos aí para discutir mais alguma coisa. Obrigado. Obrigada, Zeca. Passou um pouquinho o tempo, mas estava bom e a gente resolveu não cortar. Pois então, como esse tema, né, a cidade, as nossas casas são na cidade e como seria bom, nesse momento, são praticamente 2 anos de pandemia, como seria bom, né, Nino, abrir a janela e ver uma cidade mudada, né, ver árvores plantadas, ver ciclovias implantadas, enfim. Mas a gente viu que o que aconteceu, acredito, mais gritante, a questão da desigualdade social, porque enquanto os que podiam ficar em casa, ficavam em casa, mas muita gente precisava levar alimentos para que a gente pudesse comer, né? Então, o número de motoboys, né, a situação que eu ouvi foi que aumentou muito e que eles nunca pararam de trabalhar, justamente por estarem trabalhando para que os outros pudessem ficar em casa. Então,
Vou passar para ti, Nino, para que tu comente um pouquinho a fala dos colegas, e aí depois eu tenho 2 perguntinhas aqui, pertinentes também. Muito obrigado. A gente tem que certamente cumprimentar o Fábio e o Zeca por essas colocações todas e pela pertinência delas e pela profundidade delas, pela reflexão até filosófica sob o ponto de vista urbano delas. E agora, quando o Zeca terminou dizendo que a gente tem que ter a preocupação de preservar o território urbano e nas cidades de médio porte, porque tudo isso que vocês falaram praticamente se diz respeito às cidades, não vou dizer de grande porte, mas de cidades maiores. Quando a gente vive como eu vivo e trabalho há 50 anos numa cidade como Passo Fundo, que agora está atingindo 200 mil habitantes, atingiu há pouco, e a gente vê que há uma procura assim, determinada de deterioração do espaço urbano bom que existe. Então, a iniciativa privada, no momento em que vê que um bairro, por exemplo, está arborizado, que está florido, principalmente agora nessa época, que está tudo muito bem, o incorporador vai lá e vê, diz, bom, isso aqui seria muito bom se eu fizer um edifício de apartamentos e vier morar aqui, eu concentrar muita gente, porque eles irão comprar para vir morar nessa ilha de fantasia de beleza. Só que no momento que eles interferem nesse sentido, e o arquiteto tem que ser cúmplice, porque alguém vai ter que projetar aquilo, aquela cidade que era boa e que atraía, morre. E morre porque ela é assassinada pela tentativa de levar mais mais pessoas a usufruir daquele espaço. Aqui em Passo nós temos um exemplo muito específico de um bairro chamado Rodrigues, em que era um bairro de casas unifamiliares, ainda é parcialmente um bairro residencial unifamiliar, e que é próximo do centro e despertou essa curiosidade, esse empreendedorismo, pode-se dizer, não sadio, de fazer grandes edifícios. E esses edifícios, daí são cercados porque eles vão ficar sozinhos naquele espaço. E eles estão matando o bairro. Né? Então, um edifício de 10 andares, dali a pouco é um de 15 andares, tem um de 20 andares, agora vai ter um de 40 andares. Por que um edifício de 40 andares de apartamentos numa cidade que não tem nenhum óbice topográfico, não tem nenhum problema de topografia, nenhum problema de expansão? Né? E o que vai acontecer? Vai acontecer, não, está acontecendo. Há uma pressão muito grande por parte do incorporador, do empreendedor, para que aquele bairro seja arregimentado, vamos dizer, para verticalização. Assim que vai verticalizando, vai matando o bairro. E esses locais se transformam em ruas de passagem, porque ninguém mais caminha na rua, ninguém mais vive ali, todo mundo vive em seu prédio. Né? E isso também acontece numa cidade como Passo Fundo, que não precisaria ter condomínios fechados, a não ser por segurança. Então, são feitas grandes prisões, na verdade, são grandes prisões, em que nem o operário que vai trabalhar lá pode penetrar, ele tem que deixar o carro para fora, é revistado e entra, né, por uma questão de segurança compreensível até, mas que vai fazendo uma ilha que até as crianças que moram lá passam a ser mais indefesas, porque elas não têm convívio com ninguém. Ela sai de casa, de carro, entra no colégio, fica na escola, sai da escola, vai para o condomínio e não tem contato. Que cidade é essa que nós vamos ter? Né? E para onde está indo essa nossa cidade, pequena, em termos comparativos com as maiores, né? E que está se densificando
à toamente. Quando eu vejo, por exemplo, assim, uma cidade como Porto Alegre, São Paulo, Rio, que tem grandes ilhas muito densas, é compreensível que por todas as características que vocês apresentaram, que a necessidade disso aí, né? Mas, e daí você olha e você vê uma favela, quem é mais feliz será? Independentemente da condição financeira. Quem será que se dá melhor com os seus vizinhos? Aquele que mora lá naquela favela, ou num bairro pobre, e que ele caminha na rua, que a criança joga bola na calçada, que corre atrás do cachorro, ou aquele que se enclausura num prédio? É uma pergunta que eu não sei responder. E é uma coisa que eu tenho, como arquiteto, e que eu tenho participado muitos anos no planejamento, embora eu não seja da Secretaria de Planejamento, mas como colaborador nas modificações do plano diretor de nossa cidade, qual é essa pergunta? Qual é a resposta para essa pergunta? Né? Como é que vai ser melhor mesmo viver? Né? E daí a gente pensa assim, não, o bom é você morar perto do teu trabalho, perto da tua escola, perto do teu abastecimento. E daí? Como é que isso vai acontecer? A 5 quilômetros, que aqui é uma enorme distância, está o condomínio. Cá, numa outra parte, passando pelo centro, estão as escolas. E essa mobilidade, né? Até que idade uma criança, ou um jovem, um adolescente, em que idade ele vai poder adquirir a mobilidade autônoma? Em que momento ele vai poder sair lá do seu condomínio e vir sozinho para a escola? Né? Em que momento ele pode sair à noite e ir ao cinema, se ainda haverá cinemas? Né? Então, é a mesma coisa que o shopping, o enclausuramento do comércio no shopping. Tem uma cidade próxima de Passo Fundo, em Santa Catarina, em Chapecó, que tem mais ou menos o mesmo tamanho da nossa, e que tem um comércio de rua, estou falando lojas estabelecidas na rua, extremamente forte. E ela é muito característica Chapecó, caracteristicamente Chapecó. Os shoppings, na verdade, são iguais em todo lugar do mundo, muda a língua que está escrita a placa. Né? São todos iguais. E quem é que vive melhor onde? Então, o fim de semana passado, a minha esposa e eu fomos passar em Porto Alegre, há muitos anos, pela primeira vez, a passeio. Nós temos uma filha estudando lá, fazendo residência médica, e nós ficamos passeando. Então, você passeia, você vai para cá, vai para lá, e acaba num shopping. Por que acaba num shopping? Porque lá, no fim da tarde, tem mais segurança que nos outros lugares. Você circula e tal. No mesmo lugar, eu posso ir no shopping aqui da Ariana, a mesma coisa. Então, a pandemia, no meu entendimento, de certa forma está fazendo o favor de mostrar que a gente pode viver mais a céu aberto. Os grandes condomínios e os grandes edifícios que tem em Passo Fundo, os grandes edifícios que tem em Passo Fundo, com muita infraestrutura, piscinas, quadras de esporte, salões de festa, tiveram todas essas áreas comuns proibidas de uso. E não só aqui, em todos os lugares. Né? Não de nada adiantou isso. E como é que nós vamos viver assim? Né? Como é que nós vamos evitar essas outras vivências nessas futuras catástrofes que certamente virão? Agora, por exemplo, com a erupção daquele vulcão nas Ilhas Canárias, havia e há ainda uma ameaça de haver um tsunami no Nordeste. E se houver, tomara que não haja, como é que a gente vai viver lá? De que jeito? Como é que é isso? E não há como prever. Então, ambos vocês falaram que a gente ainda não sabe quais são as consequências efetivas dessa pandemia, né? E não se sabe mesmo. Então, por exemplo, assim, é da minha família, e quando a gente canta a família da gente, a cidade da gente, você canta o mundo, eu tenho uma pessoa de 99 anos que reside na minha casa, que eu não posso entrar no quarto dela.
por medo de contaminá-la. Né? Como é que fica isso? Né? Os meus netos não vão me visitar de medo de me contaminar. Né? Eu moro numa casa e a minha casa é uma ilha em que as pessoas por vezes entram, por vezes não entram. É como se você tivesse um hall de pessoas que são bem-vindas e outras que não são recebidas. E é muito difícil, para os adolescentes está muito difícil isso. Eu tenho um neto de 14 anos que começaram as festinhas dos 15 anos. Fazem a festinha, mas eles não vão, porque eles têm medo. Né? Eles têm medo, os pais têm medo, os avós têm medo. Todo mundo, a gente está vivendo, além do medo efetivo da segurança, que cada um de nós vive numa prisão, que a nossa grade, a nossa cerca, seja da casa ou seja do prédio, limita a área da nossa prisão, né? Ainda tem o medo dessa contaminação. E como é que a cidade vai poder reagir a isso? Nino, É uma pergunta que fica no ar. e eu vou aproveitar a tua fala, tua pergunta, o teu questionamento, então, para o Zeca e para o Fábio, e vou aproveitar uma pergunta aqui do chat, que veio ainda hoje pela manhã, do Ricardo Paveglio Sommer. Qual sua compreensão do cenário pós-Covid, entendendo que houve um esvaziamento dos centros da cidade, as atividades, fluxos e organizações foram modificadas, havendo a permanência desses hábitos? Então, fica aí quem responde primeiro. A bola está picando. Quem pega a bolinha? Acho que pode ser o Fábio, né? Que eu falei por último aí. Vai lá, Fábio. Quando a gente fala que ninguém sabe quais são os prognósticos, né? Quer dizer, a cidade é uma construção coletiva e complexa e nós temos forças lutando de forma antagônica mesmo, disputando o espaço e as políticas públicas, os recursos e, de certa forma, digamos, a condução desse processo. Tá? São aqueles conflitos. Então, assim, desde já, houve um aumento imenso do número de condomínios. Conheço escritórios que projetam condomínios fechados e condomínios horizontais, e eles disseram que aumentou enormemente o valor e a quantidade dos imóveis em construção em condomínios fechados. A nossa elite está, aparentemente, enfrentando bem a pandemia. E é uma ilusão achar que só as cidades densas foram palco de contaminação. Aquele dado que o Zeca deu foi, como ele bem sinalizou, do início da pandemia, quando os dados ainda estavam vindo. Nova York foi a cidade que concentrava o maior número de casos, também por ser mais conectada, tem mais aeroportos, mais turistas, mais facilidade de acesso. Agora, a Flórida, que é um estado muito horizontal, basicamente de condomínios, ela também foi enormemente atacada pela pandemia. Então, não é a resposta, vamos todos então viver em condomínios isolados, e aí essa ideia da cidade compacta se provou na pandemia uma má solução. Não, isso é um engano. Mas essa narrativa vai vir com força. Tem muita gente já falando, olha, está aprovado, não dá certo. Vamos resolver com carros, transporte público é foco de contaminação. Então vamos abandonar o transporte público, a cidade compacta, e vamos todos viver em condomínio e comer de iFood, comprando coisas na Amazon. Isso é a radicalização da desigualdade, é a radicalização da perversidade da cidade brasileira. E como foi comentado aí, a cidade média brasileira, ela é pior nesse sentido. Sim. Toda cidade tem shopping center e condomínio fechado nas áreas agrícolas, numa solução que eu acho até engraçado agora, quando a gente fala que o combustível está ficando caro. Nós estamos enfrentando uma crise ambiental pelo modelo econômico baseado no carbono. E essa cidade dispersa, ela é muito antiecológica, ela é insustentável. A gente volta a insistir como arquitetos urbanistas que a solução é a cidade compacta, que a solução é o transporte público, que a solução é viver a pé e de bicicleta e mobilidade ativa coletivamente. E vocês verão
a pandemia no Brasil sendo usado num discurso absolutamente perverso como justificativa para a segregação, para o condomínio horizontal e para a cidade dispersa. Vai ser muito evidente, e isso será ainda pior nas cidades que têm porque na cidade pequena, na cidade média brasileira, como foi apontado aqui, o poder público tem muito pouco poder. Lá o incorporador não é incorporador, é o dono da terra, que é o vereador, que é o prefeito, que é a elite política, elite econômica dessas pequenas cidades, é a mesma coisa, né? E aí você loteia a sua fazenda, expande a área urbana e vai embora para sair da cidade, envenenando os espaços públicos e as esperanças que essa cidade tem da redução das suas desigualdades. A pandemia vai agudizar a desigualdade em várias cidades brasileiras. Concordo. E é interessante isso, e que tu falasse em termos de consumo de combustível. Também vou dar um exemplo familiar assim. Como a minha sogra é muito idosa, a gente tem cuidadoras. E para não andar no transporte público, para as cuidadoras não se contaminarem, minha mulher as leva e as busca para trabalharem. Compramos um carro em fevereiro, viajamos 2 vezes a Porto Alegre, e o carro tem 12 mil quilômetros andando em Passo Fundo. Mas é um absurdo, numa cidade de 200 mil habitantes, você fazer 12 mil quilômetros em 6 meses. 2 mil quilômetros por mês. Porque leva, traz, né? E tudo no veículo próprio, no carro próprio, porque o transporte coletivo, a mobilidade urbana é calcada. O transporte coletivo não existe. E a mobilidade toda é calcada no automóvel. Então, o consumo que a gente reclama tanto do custo do combustível, ele cada vez agrava mais, não tão somente pelo custo, mas pela necessidade de se andar mais, né? Fábio, tu concluiu a tua resposta? Acho que sim, acho que o Zeca podia completar e seguir adiante. Então, vamos lá, Zeca. Rapaz, eu concordo totalmente com o que o Fábio falou. Antes eu queria falar uma coisa. Você estava falando da mobilidade, eu fiquei com uma pena, porque eu fiz uma live sobre mobilidade urbana e eu tinha até colocado aqui na apresentação, mas eu estava prevendo que essa apresentação ia ficar muito grande para os 30 minutos, e ia ficar mesmo, porque foi bem maior, né? E eu tirei. Mas teve uma discussão de um ponto interessante que tem tudo a ver com o que você comentou, né? De que a gente ficou dentro de casa porque um monte de gente ficou andando de iFood, levando comida para a gente e tal. Que a gente chamou o paradoxo da mobilidade pandêmica. E a gente dizia que a imobilidade dos ricos só foi possível através da mobilidade dos pobres. Mobilidade intensa e precária dos pobres, né? Porque caindo de moto, caindo de bicicleta e tal. Mas, enfim, eu concordo totalmente com o Fábio. Eu acho que as 2 primeiras lives, né, que eu mostrei, que foi a de urbanidade e a de habitação social, todas as 2 têm a ver com esse medo, né, e esse risco dessa narrativa perversa de consolidar essa segregação, né? Isso não é difícil de adivinhar isso, porque isso já aconteceu. Isso acontece quase de vez em quando, é periódico isso no Brasil. Isso acontece toda vez que tem uma crise e uma oportunidade dessa do mercado imobiliário, das pessoas que estão numa situação privilegiada, trazer essa narrativa de volta, isso acontece, né? Então, essa ideia mesmo de a cidade, condomínio fechado, está mais protegido da cidade, isso está vindo com força total. É perigoso. Esse discurso do perigo da cidade, ela existe há muito tempo, bem antes de ser contaminado. Era perigoso porque ia ser assaltado, era perigoso porque o carro batia no outro, era perigoso porque existe todo um discurso para simplesmente vender um outro produto imobiliário que são esses condomínios fechados, né? O que eu acho
perigoso, arriscado, é assim, quando a gente vive em cidades que oferecem pouca qualidade de vida, fica mais fácil essas narrativas, é um campo fértil para essas narrativas se desenvolverem, se estabelecerem. Por exemplo, aqui as cidades do Nordeste, eu acho que são as cidades que estão vivendo a pior crise das grandes cidades aqui no Brasil. Eu acho que eu morei um pouco agora, um ano, em 2018, um ano inteiro no Rio, e posso dizer que a cidade do Recife está bem pior do que a cidade do Rio com relação a engarrafamento, a violência, a coisa assim que ninguém imagina, né, que uma cidade como Recife possa estar numa situação mais grave. E está grave. Aconteceu um momento na economia brasileira, onde o Nordeste deu uma crescida, foi pouco tempo, uma década, 8 anos, que esse crescimento econômico do Nordeste, que cresceu mais, inclusive, do que o Brasil, do que o país como um todo, ele não veio acompanhado de um planejamento urbano protagonizado pelo setor público e tal. Então, o que aconteceu? As cidades pioraram muito em termos de qualidade de vida, né? E você convencer a um morador de Recife de que é melhor ele passear pelas ruas aqui para comprar alguma coisa numa loja de rua e tal, em vez de ir num shopping center, é muito difícil. Porque no shopping center o cara tem a infraestrutura mínima, né? As cidades estão completamente abandonadas de infraestrutura pedonal, as calçadas, iluminação, está tudo muito decadente. Pouca arborização, então aqui é um clima, vocês não têm esse problema aí, mas aqui o calor é muito grande e quando você tem uma rua que não tem árvore, é uma tragédia, né? Enfim, você tem uma série de características que formaram essas cidades, as capitais do Nordeste, que está gerando um caos de futuro assim bastante tenebroso, né? De realmente começar a não funcionar mais as cidades aqui, né? Agora, com relação aos centros urbanos, né, que a pergunta aí que foi colocada, das cidades, eu acho que não é a primeira vez que a cidade vai passar, né, por essa situação e que muita gente vai trazer essa narrativa também que isso é o fim das cidades, porque nas cidades você se contamina mais, porque é perigoso, eu vou morar no campo, aquele sonho dos anos 60, 70, entre aspas, que você vai viver no campo e vai se livrar dos conflitos urbanos, de violência, de engarrafamentos, né? Que eu acho um sonho, entre aspas. Eu acho que, na verdade, o ser humano necessita de cidade. Eu acho que cidade, durante muito tempo, a gente achou que o único fator de atração da cidade era dinheiro, era renda, era emprego. E não é. Até conforto também. É muita coisa, é a diversidade cultural que você encontra na cidade, é a oportunidade de conhecimento, de tecnologia, é o lazer produtivo, é coisa que você só tem na cidade, né? Então, você não vai ter isso nunca numa praia deserta, num campo. Então, esse medo de que as cidades vão se esvaziar, aconteceram movimentos nas grandes cidades europeias, e nos Estados Unidos também, houve uma imigração ao contrário aí, né, a migração rural, né, saindo da cidade e indo para o campo. Isso, Nova York e Londres sofreu e ainda está sofrendo isso, né? No Brasil eu acho muito mais difícil. Primeiro que as cidades pequenas no Brasil, talvez aí no sul, São Paulo com certeza é diferente aqui do Norte e Nordeste, mas as cidades aqui do Norte e Nordeste, elas não têm um mínimo de infraestrutura, as cidades pequenas. Então, ninguém vai fugir de uma cidade grande para morar numa cidade pequena aqui, né? Então, eu acho que a cidade tem a cidade ela tem uma resiliência, ela passa por crises em que todo mundo demoniza a cidade e diz que quer morar no campo. Na época da informática, da internet, né, vai ser um eremita. Eu lembro nos anos 70, o pessoal de TI falava, isso vai ser a internet é o fim da cidade. Eu me lembro direitinho me falando isso, porque eu estudava arquitetura e urbanismo, fiquei até preocupado, né? Falei, estou estudando um negócio aqui que vai acabar, né? Eles diziam isso, porque com a internet você não precisa mais, você pode ter uma reunião
estando numa praia deserta e numa reunião lá em Tóquio, em Nova York. Então, por que você vai morar na cidade e enfrentar todos aqueles problemas urbanos se você pode morar na praia e tal? Isso é uma fantasia, né? E não aconteceu nada disso, as cidades continuaram crescendo. Eu mostrei o slide aí, a população urbana passou de 3% no século, entrou no século XIX, 3%, 10% no século XX, chegamos a 50% agora, né? Então, a cidade, eu acho que a cidade é uma coisa tão complexa e tão fascinante. Eu concordo com o Fábio quando ele disse que é a maior invenção, eu considero a maior invenção do ser humano. E qualquer cidade, no modo geral, né? Claro que tem cidades que oferecem melhor qualidade de vida, outras não, nem tanto, né? Mas a cidade tem um poder muito maior do que qualquer disciplina dessa que estuda a cidade, né? Ela sempre se reinventa e ela sempre resiste. E agora tem esse conceito antifrágil, né? Que é um conceito muito interessante, que é um conceito que é mais do que resiliente, né? O resiliente é um conceito da física que diz que você cria uma pressão externa em alguma coisa, como uma árvore, ela empena e depois ela volta para o lugar que era, né? Esse conceito do antifrágil, ele acrescenta o fato de cada experiência dessa que você sofre essa pressão externa, você volta não para o mesmo lugar, você volta para um lugar melhor porque você está mais forte. Reagiu. Você reagiu, você ganhou anticorpos, né? Como agora a gente com as pandemias, né? Dificilmente esse Covid-19 vai pegar a gente de novo, porque esse aí não pega, né? As variáveis dele pode pegar, mas esse aí não pega, né? Então, eu acho que a cidade é muito maior do que isso tudo e vai resistir isso aí. A questão ela podia melhorar agora, né? Fábio tem uma posição mais pessimista de que não vai ser, a segregação vai aumentar e tal. Eu acho que pode acontecer isso. Eu gosto de ter uma posição mais otimista, porque, rapaz, ser arquiteto e urbanista sem ser otimista é difícil pra caramba, né? Está morto. E eu acho que é uma oportunidade, é difícil usar a palavra oportunidade nesse momento de pandemia, mas não deixa de ser uma oportunidade de a gente ter entendido isso, né? De que não pode mais, não tem mais como o Brasil ser desse jeito. Ou a gente ajeita, ou a fragilidade das cidades brasileiras vai levar ao caos. As pessoas estão indo embora, quem tem dinheiro está indo embora do Brasil. Né? E é interessante, só fazendo interessante que tem várias pessoas, conheço várias, que foram para os Estados Unidos morar no interior, como se fosse numa chácara, que a gente chamaria aqui. Um casal desses foi com 2 filhos. Os 2 filhos estudaram, terminaram a sua formação acadêmica e foram trabalhar. E ficou o casal morando numa casa de campo enorme, sem um vizinho num raio de 200 metros. Né? Quer dizer, o sujeito não está nem morando do campo, porque ele não usufrui do campo como meio de produção nem nada, né? Ele só olha o campo e nem está na cidade sem todas as benesses da cidade. Quer dizer, se ele quiser pedir um iFood, ele não tem como. Né? Coisas mais elementares, assim, deixam de existir quando você sai da cidade. Eu sou fã incondicional, sou urbano até a raiz do cabelo. Gente, faltam alguns minutinhos, 5 minutinhos, na verdade. Vou fazer um comentário e vou passar novamente a palavra para finalização, tá? O Divo Fremin comentou que não é somente construir novas cidades. Precisamos um novo olhar sobre a questão social e humana. Tá certo. Nossa responsabilidade como arquitetos é muito maior do que construir. Eu achei interessante colocar essa frase como minha final comentário, justamente porque antes eu cutuquei na questão da casa. Qual será a casa ideal, né, pós-pandemia? E aí eu finalizo aqui e peço para vocês darem uma última palavrinha sobre e a cidade. Como será a cidade pós-pandemia? Então, só para encerrar, eu só corrigindo, o Zeca, acho que você me entendeu mal. Não estou pessimista, não. Até porque eu terminei falando que a cidade ensina,
que ela é um espaço pedagógico. E ela não ensina qualquer um, ela ensina todos. Ninguém escapa desse aprendizado. E se a nossa sociedade é historicamente tão perversa e tão egoísta, tão pouco ética, no sentido que eu disse, ela pensa pouco no coletivo, as pessoas pensam no individual, a pandemia, a crise econômica estrutural, não estou falando dessa crise decorrente agora da pandemia, existe uma crise do capitalismo e do seu modelo fordista, que é, em grande parte, responsável pela crise ambiental que a gente chegou. E a crise política, né? Na hora que você tem grupos econômicos mais poderosos que o Estado, podendo até decidir que o Estado não pode fazer certas coisas ou quer pilotá-lo. Então, de alguma forma, o que a gente vê é que a sociedade está enfrentando hoje um alinhamento perfeito de várias crises de diferentes naturezas e que só serão superadas pelas cidades. Aí que a gente volta. A cidade não é o problema, ela é a parte importante da solução, porque é o local onde a sociedade se encontra, disputa e vê no conflito as condições de negociação para as suas saídas. O conflito é pedagógico, ele ensina à sociedade os seus limites e que não há solução individual. Ou a gente constrói uma saída coletiva, ou não terá solução. Nós estamos com falta d'água, estamos numa crise energética, uma crise ambiental. Para nenhum desses problemas eu resolvo indo para o meu condomínio, ligando a minha internet, pagando em dia meu Netflix. Eu preciso de um país melhor, eu preciso de um meio ambiente melhor. Para isso eu preciso ter uma sociedade melhor e para isso a cidade é uma ferramenta de construção de pactos melhores. Então, eu não estou nem um pouco pessimista, não. Até porque, além de arquiteto urbanista, eu sou professor. E professor pessimista não consegue entrar em sala de aula. Obrigada, Fábio. Zeca. Bom, essa pergunta aí que você fez é a pergunta de $1 milhão, né? E eu acho que eu não sei, o Fábio não sabe, ninguém sabe. Assim, eu acho que é uma conta completa. Eu só acho que a gente, como arquiteto urbanista, deveria estar focado nesse assunto, pesquisando, escrevendo artigo, discutindo, conversando, do mesmo jeito que os médicos estão fazendo com relação a essa pandemia, sabe? Porque eu acho que a gente tem um papel tão importante quanto os médicos. Não é tão imediatista assim de salvar a vida, né? Que não existe nenhum papel mais importante do que salvar a vida, mas tem uma importância muito grande que é essa tentativa de aproveitar essa situação para reduzir, para conectar essa cidade formal com a cidade informal. E a gente precisa estar atento a isso, porque o que vai acontecer com essa cidade vai depender da gente. Ela pode piorar muito, pode ser consolidado esse abismo dessas duas cidades, e aí não tem mais jeito, pode não ter mais jeito mesmo. Eu acho que a coisa da inclusão digital é chave. Eu acho que se a gente não conseguir incluir essa população de baixa renda nesse mundo digital, vai ser o fim. Eu acho que aí não tem mais jeito, aí eu vou ficar pessimista mesmo, Fábio. Aí eu vou largar, eu também sou professor, vou largar a academia e vou largar essa profissão, porque não vejo mais saída, né? Então, eu queria também agradecer, né, minha última fala, parabenizar de novo. Acho que esse tema é um tema super pertinente, a gente devia estar discutindo muito mais isso. Obrigado pelo convite. E dizer que não deu tempo de mostrar, mas essas 12 lives, elas estão no YouTube, registradas, né? Então, quem tiver interesse nesses assuntos que foram colocados, pincelados rapidamente, quiser entenderem mais em detalhe, é só botar lá no YouTube, na busca, né, A Cidade Pós-Pandemia, que vai aparecer um link com todas as 12 lives. Muito bom. Maravilha. Obrigado aí pelo convite. Maravilha, nós que agradecemos. Então, agradecemos a participação de vocês dois, Zeca, Fábio. Nino, obrigada pelo prazer de estar contigo, né, nessa mediação. Agradecemos também a todos, né, o público que está neste painel. Faremos agora um breve intervalo e retornamos às 19h30 para a mesa de encerramento.